A paz do Senhor para todos, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Na lição anterior, nós estudamos sobre confessar e abandonar o pecado. Nesta lição, a lição de número 9, vamos falar sobre a resistência. O título é Resistindo à Tentação no Caminho. E é uma lição muitíssimo importante. Eu espero que você esteja sendo tão abençoado quanto eu, observando e refletindo sobre tudo aquilo que esta lição nos traz. Um grande abraço aos irmãos do interior, aos irmãos que estão em Feira de Santana, uma belíssima e grande cidade, aos irmãos de Santo Estevão, Matinha, Bom Fim de Feira, aos irmãos de Ipirá, meu caro pastor, amigo, pastor Leandro, ao povo de Porto Seguro, que tem sido ouvintes e telespectadores assíduos do nosso programa, ao grande pastor, amigo Laurentino, um grande abraço, meu querido pastor. E agora, nós estamos também contando com uma audiência muito qualificada dos nossos irmãos da terceira idade. Que maravilha, é uma grande alegria e ao mesmo tempo privilégio nós temos vocês aqui, viu? Desde amanhã, do domingo, quando vocês provavelmente estão assistindo o nosso programa, mas se estiverem assistindo também no sábado ou em outro momento, bênção de Deus sobre a vida de vocês, muita saúde, paz. Olha, irmãos da terceira idade, não esqueçam de se alimentar. No capítulo 27 do livro de Atos, nós vemos Paulo dizendo: é hora de comer, é hora de se alimentar por causa da vossa saúde. Eu sei que às vezes a comida do povo da terceira idade é uma comida meio xoxa, né? Sem sal, mas o mais importante não é exatamente o sabor nessa época da vida, mas são os nutrientes, por assim dizer, o conteúdo, a vitamina que isso traz para o nosso corpo. E é muito importante continuar cuidando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Tá certo? Dito aí, vamos aqui a tete para falar a todos os irmãos do YouTube. Irmãos do YouTube, que Deus abençoe. Quero dizer a vocês o seguinte: a nossa aula leva cerca de 40 a 50 minutos, semelhante a uma aula normal, mas, obviamente, ela não pode substituir jamais a aula na igreja. Há muita diferença entre uma aula que é dada para o professor, para até o aluno mesmo que está se preparando, de uma aula à vera, ou de verdade na prática, né? Por quê? Porque quando nós vamos à igreja, primeiro nós temos aquele movimento que é muito importante para o corpo humano, sair daquela posição de repouso para uma posição de ação. Então, é um movimento muito benéfico. Segunda coisa, nós vamos à casa de Deus, encontramos os nossos irmãos, revemos, nos abraçamos, apertamos as mãos, um sorriso, comunicando com ele nas nossas necessidades. Um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico, tudo espiritual. Faça-se tudo para a edificação. Então, quando você vê o irmão mais velho, e quando o irmão mais velho vê o irmão mais novo, há uma alegria, há uma sinapse, há um encontro de sentimentos que é muito importante para a convivência. Nós precisamos disso, interagir uns com os outros, não podemos viver uns sem os outros. E terceiro, estamos também aprendendo uns com os outros, nos instruindo reciprocamente, estamos um ao outro ajudando e ao seu companheiro dizendo: esforça-te. Viu como é importante? Então, aí eu falo mais uma vez que você precisa fazer o triplo C, e eu peço a ajuda do meu querido irmão presbítero Adonias, porque curta, comente e compartilhe, tá certo? Curta, comente e compartilhe. Assim, você já vai dando a sua curtida, já vai comentando, mesmo que seja um oi, um meme, uma figurinha,
não tem problema. Mas eu quero aí pelo menos 30 comentários. Coloca aí nos comentários. Sabe o que eu estava observando aqui na câmara aberta, meu caro Daniel? Eu estava vendo um grande pastor muito conhecido. O vídeo dele tinha cerca de 9.000 views ou visualizações e só tinha um comentário. Eu achei aquilo ali tão interessante no lado negativo, porque normalmente as pessoas, elas têm a tendência de mostrar o seu ponto de vista, agradecer àquele que trabalhou, estudou para fazer aquele vídeo, mas as pessoas pouco a pouco estão perdendo esse costume de fazer, ou pode ser por outro motivo. Também pode acontecer o seguinte, que no momento do ao vivo, as pessoas comentam no chat online, na conversa, e depois nos comentários não fica, né? Então, a gente precisa realmente comentar. Comenta. Mesmo que seja um comentário simples ou simplório, mas vamos comentando aí. Tá bom? Para nós é uma grande alegria. Mas vamos então, sem mais deter-nos, à lição de número 9, cujo tema é Resistindo à Tentação no Caminho. Os textos são o seguinte. Primeiro texto áureo diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse dito do nosso Senhor em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele foi dito num contexto em que o Senhor estava prestes a ser entregue para morrer, e ele então se afasta para a oração, e quando volta encontra os discípulos dormindo. E ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, ou seja, mesmo dormindo, aqui na tete a tete, mesmo dormindo fisicamente, o espírito deles estava preparado para todas as coisas. Porém, a carne deles era uma carne fraca, tendência à fraqueza, tendência ao medo, tendência à explosão de sentimentos. Foi isso que o Senhor quis dizer. Tem muita gente que ora muito e vigia pouco. Tem muita gente que aprende muito, mas vigia pouco. O que vai adiantar termos acumulado tanto conhecimento se no momento de executarmos este conhecimento ou aquilo que aprendemos, nós falhamos? Não. É preciso que o nosso espírito esteja preparado, mas que a nossa carne, quer dizer, no sentido das nossas ações, estejam também todas elas organizadas, reguladas. Amém? Vamos então à verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Aqui na plano aberto, há um hino que diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Que maravilha, né? Então, tentado não cedas. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre essa mesma tentação. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Os momentos mais alegres da vida são aqueles que você passa pela tribulação e também pela tentação. Então, quando você passa por uma tentação severa, ao limite, mas que você vence, você diz: não, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar sendo santo. A alegria que advém dessa vitória, ela é indizível, ela é maravilhosa. Esta sim tem sabor de mel. Amém? Vamos ao texto bíblico que está em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo
e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os tópicos são os seguintes. O primeiro, a tentação e sua esfera humana. A tentação, na verdade, no grego, ou no hebraico, é massá, ou seja, teste. É uma provação, no sentido de testar os limites de alguém. Então, massá é quando você está sendo, os seus sentidos, todos eles, mesmo que simultaneamente ou um após o outro, sendo testado aquilo que você é na sua própria identidade. Então, massá, um teste. Mas também a palavra grega peirasmos, que significa passar por uma prova, por um teste. A mesma coisa. Esse é o conceito. E a lição nos traz duas vias de tentação. Quais são elas? A própria carne e o diabo. Então, essas duas vias, ou duas fontes de tentação. Por quê? Porque Deus não é uma fonte de tentação. Deus, ninguém tenta. Embora o Senhor, ele prove. É claro, meus amados irmãos, dada a origem da palavra, muitas vezes, na própria Bíblia, há algumas vezes a palavra provação traduzida no sentido de tentação. E tentou o Senhor a Abraão. É claro, no sentido de provar a sua fé. Não no sentido de indução a cair. Por isso que algumas traduções da Bíblia, no capítulo 6 do livro de Mateus, está assim: não nos induzas à tentação. No sentido de não nos empurre para a tentação. Não nos deixes desprotegidos no momento da tentação. Está dando para compreender tudo aí, né? Então, Deus, ele não tenta ninguém. Ele não quer que ninguém peque nesse sentido. Então, a fonte da tentação só podem ser duas. A própria carne e o diabo, que ele é o tentador. Ou como dizia lá na minha terra, é o atentador. É aquele que tenta todos os momentos, em todas as esferas. Mas só que tem um momento que o diabo se afasta. Porque está escrito: temei a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há uma boa notícia: o diabo vai fugir, mas há uma má notícia também: ele vai voltar. Pelo que estejamos sempre preparados e prontos para resistir a ele. O terceiro subtópico mostra aquilo que nós já adiantamos um pouco no segundo subtópico, que a tentação é um fenômeno humano. Vejam bem, está escrito que ele não mandou sobre nós uma provação a não ser humana. Claro que aí vem de Deus, então não pode ser tentação. Mas mostra também que a tentação, assim como a provação, é dirigida ao homem. É algo que mexe com a nossa natureza caída. Por quê? Porque ainda não estamos no momento da glorificação. Não. Embora já tenhamos a vitória, o apóstolo São João, na sua primeira carta, ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. É uma vitória? É. Mas é uma vitória definitiva? Não. Nós já vencemos o maligno.
Mas vencemos ele ontem e estamos vencendo ele hoje. E amanhã, se vivermos e se o Senhor não voltar, teremos que vencê-lo novamente, assim como a nossa própria carne. Temos que vencer. Então, a tentação é um fenômeno que toca a nossa humanidade, que está inscrita à nossa humanidade. Ou seja, o diabo ele não tem poder sobre nós. Ele apenas subliminarmente ou até explicitamente, às vezes, vamos aqui para a tete, o diabo ele nos tenta através de vias diretas ou indiretas. Mas o gosto maior dele é enganar, é tentar por vias indiretas, é mostrar muitas vezes um doce quando atrás tem um veneno, é atrair para um momento de alegria, de gozo, que no final dará apenas em morte. Quantos jovens que foram atraídos para uma festa de muita alegria e muita bebida e muita maconha, e ao final daquela festa houveram acidentes, queimaduras, dor, morte e tristeza. Quantas pessoas não foram atraídas a tantas orgias e carnavais em que a carne reina sem freios e depois o que auferiram disso? Mortes, tristezas, ressacas poderosas, término de relacionamentos, divórcios, sentimentos e corações quebrados, porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Podemos ir aclamar plano aberto? Porque eu quero falar para vocês que essa tentação, ela vem como que chamando a atenção, mostrando um mundo colorido, um mundo de passarinhos, belas flores, encantamento. Mas o final disso é sempre a morte. É preciso se livrar da tentação. É preciso vigiar, estarmos sempre despertos. O quê? Wake up! Acorde, desperte e Cristo te iluminará. Glória a Deus. O segundo tópico fala sobre como o Senhor Jesus Cristo reagiu à tentação. Vamos lá ao deserto agora, para verificar como o Senhor ele reagiu. Primeira coisa, primeira grande verdade, é que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas, pastor, o senhor não disse que Deus não tenta ninguém? Deus não tentou. Ele foi levado ao deserto para passar por aquela provação de ser tentado, mas Deus não tentou Jesus. Foi o diabo que tentou a Jesus. Mas se você me pergunta, não foi Deus que colocou Jesus nessa situação? É verdade. E ele precisava passar por essa situação, conforme está escrito no livro de Hebreus. Ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Compreendeu aí? Não foi Deus quem tentou a Jesus, mas foi Deus quem colocou Jesus naquela situação para que ele fosse tentado, para que ele pudesse passar por essa situação, para que ele pudesse vencer e mostrar que mesmo sendo homem é possível vencer as tentações. Isso aqui é um mistério, viu, gente? Muito maravilha. Vamos então à aprovação do nosso Senhor, as áreas em que Jesus foi tentado. Primeira área que Jesus foi tentado, Satanás tenta a área que muita gente cai, é a glutonaria. E Adonia, você já se resolveu em relação à glutonaria? Não é muito comilão não, né? Pelo seu corpo você encara as coisas com muita sobriedade. Mas tem gente que não se limita, né? Sempre passa da conta, enquanto houver uma coxa de peru,
enquanto houver uma salada bem recheada, com o seu molho tártaro e a pimenta e a farinha, tá, vamos, manda para dentro. Mas não pode ser assim, né? Nós temos que, independentemente de saúde ou não saúde, de regra ou não regra, de regime ou não regime, de dieta ou não dieta, mas uma coisa espiritual. Contenção. Come o que te basta. Isso é próprio do cristianismo. Lembre-se agora daqueles grandes guerreiros que guerreavam muito, e na hora do banquete, meu irmão, era carne para lá, era um leitão a pururuca, era muito peixe assado, e aquela farinha ao molho, meu Deus, e eles... Não, o crente ele tem que ser sóbrio, vigiar, tem muita comida, mas eu estou satisfeito, não preciso comer muito mais, porque poderei passar da conta, poderei estar desagradando a Deus. Um crente em tudo se domina. Esse é um fruto do Espírito chamado domínio próprio. E eu sei que algumas pessoas, aqui na Tete a Tete, eu sei que algumas pessoas vão achar isso um exagero. Mas, irmão, a comida foi dada para o ventre. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que a comida foi feita para o ventre, ele não quer dizer que podemos comer tudo. Ele diz comer de tudo que houver no mercado, mas não tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele inicia dizendo, irmãos, vocês quando se reúnem, vocês estão se reunindo não para a salvação, mas para a perdição. Vocês estão sendo um motivo de escândalo. Porque um vem com abastança, come tudo, e o outro, coitado, passa fome? É assim que vocês querem o cristianismo? Não. É um momento de comunhão, ou seja, dividir o seu pão com o irmão mais carente e todos comerem mais ou menos a mesma coisa. Glutonaria ainda continua sendo um pecado e uma obra da carne e o ceder à tentação. Vamos retornando aqui, porque Jesus foi tentado também. Veja, ele 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber. Então, óbvio que o seu corpo estava clamando por água e por comida. E o diabo chega dando a solução. Você já percebeu, Adonias, que o diabo tem sempre uma solução? Resolve sair. Não, resolve sair. Não precisa casar, não. Só precisa juntar. Não, você está com o queijo e a faca e o queijo na mão. Então, meus irmãos, vigiemos, porque as soluções de Satanás são sempre boas, fáceis e erráticas, porque vão contra a lei de Deus. Então ele disse ao Senhor, transforma estas pedras em pães. Então foi a primeira tentação do Senhor. Tentou o quê? O seu corpo físico, né? Toda a carência que ele estava de proteínas estava ali. Hoje tem muita gente que vê o pão e não quer, porque tem é o que mesmo? Como é o nome? Hidrocarbonato, né? Engorda. Não, pastor, não, pão não, pão não, pão não. Mas no momento de starvation, ou seja, de fome extrema, então o pão ali seria a melhor coisa. O pão de trigo, né, ou de cevada. Não tem problema não. É isso que eu quero. Mas o Senhor, ele se conteve, né? Ele se conteve. A segunda tentação, a tentação da alma. Olha, esses reinos do mundo, não. Ele leva o Senhor a um alto cume e diz, o reino do mundo são meus. Eu vou te dar. O velho orgulho, a velha ganância, o velho desejo de aparecer. Hoje tem muita gente querendo ter muitos seguidores, muitas visualizações.
embora isso seja uma coisa boa, mas isso não pode ser o mote da sua vida, não pode ser o seu alvo. Isso leva a alma humana a um nível satânico, né? Eu te dou se você me adorar. Não, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, e a próxima tentação foi: leva ele para um monte alto e então testa ou tenta a sua fé em Deus, o seu espírito. Lança-te daqui embaixo, porque está escrito: aos teus anjos, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Veja que o diabo tenta o Senhor no corpo, na alma, nas emoções e também no seu espírito, a sua fé, o seu contato direto com Deus e a sua filiação a Deus, a sua própria identidade de filho de Deus. Meu Deus, meu Deus. Mas vamos então às respostas do Senhor Jesus. Primeira coisa, primeira grande verdade, aqui na Tete a Tete. Como Jesus venceu a tentação? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Oséias, o profeta de Deus, diz: o meu povo está perecendo porque lhe faltou conhecimento. Conheça a palavra de Deus. É a primeira coisa, conheça a palavra de Deus. Se você não conhecer a palavra, como poderá vencer a tentação? Como poderá vencer a Satanás? Sem conhecer, ficarás sem armas, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Use-a de uma maneira hábil e vença a tentação em nome de Jesus. Voltemos aqui ao plano aberto. Muito obrigado, meu caro Danias. Rapaz, depois que você fez 44 anos, você está mais ágil, mais jovem. Estou gostando, viu? Deus te abençoe. Né? Jesus vence a tentação conhecendo a palavra de Deus. Segundo, Jesus vence a tentação usando esta palavra. Porque uma coisa é você saber a palavra e na hora que vem a tentação, ai, eu não tenho força, ai, eu sei toda a palavra, mas não sei como usá-la. É preciso, como disse o apóstolo Paulo ao seu filho da fé, Timóteo, é preciso usar com destreza a palavra da verdade, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra é utilizá-la sabiamente no momento correto, na hora certa. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus vence a tentação, primeiro, conhecendo a palavra, segundo, manejando-a bem no momento correto. Então, ao passo que Satanás vem com a sua tentação física, transforma estas pedras em pães. O Senhor diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E veja, irmãos, uma coisa muito importante é que Satanás utiliza a palavra de Deus, mas utiliza manhosamente. Ele utiliza suprimindo, aumentando. A palavra mas uma vírgula, um tio pode alterar-lhe o sentido. Mas também está escrito. Ou seja, ele pega um texto sem contexto que se transforma em um pretexto. Mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, por elas ele viverá. E Satanás então o tenta, dizendo: joga-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os caminhos. Está escrito mesmo. Mas está escrito também: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, irmãos, estava disposto a não ir com Satanás nesta saga terrível. Jesus estava disposto a não obedecer a Satanás. Aqui na Tete a Tete, a solução para vencer a tentação é a disposição de vencer. Começa com a disposição de vencer.
Se você tem sido derrotado nas suas horas de tentação, tome uma disposição. Eu vou vencer. Eu tenho a Jesus Cristo. Porque está escrito, o apóstolo João diz, porque esta é a vitória que vence o mundo, no sentido de todas as coisas. A nossa fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra de Deus. Você é vencedor. E mais que vencedor por Cristo Jesus. Amém. Voltemos aqui ao plano aberto para dizer que, em resposta à terceira tentação, todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrando me adorares. O Senhor diz, mas também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não basta, você viu, saber um pouco da palavra. O Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 1, João 3,16, 1 Timóteo 3,16, Apocalipse 22, 20. Não, é preciso compreender na profundidade a palavra de Deus. Ah, pastor, mas e aqueles que morreram em Cristo, nem viu a Bíblia, eles serão julgados segundo aquilo que tiveram de consciência. Mas você que teve acesso, meu caro Adonias, tem gente que tem 5 Bíblias em casa, tem gente que tem 2 Bíblias e ainda tem a eletrônica no Apple Smartwatch e também no iPhone e também no Android e também em todos os lugares, no tablet, mas só lê pedaços da Bíblia. Antigamente tinha caixinha de promessas. E a pessoa diz, a caixinha de promessas só tinha coisa boa. Não. Eu me lembro que um dia eu estava todo errado, fui pegar um versículozinho na caixinha de promessas. Rapaz, eis o Senhor te diz, volta ao lugar onde caíste e pratique as primeiras obras. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder, eu tenho que me consertar. Tinha muito texto ali que era espada pura, como dizia ela no jargão evangélico. Então, a Bíblia... Tinha um pastor que ele tinha a caixinha. Quando o crente chegava na casa dele, ele dava o versículo e pedia para ver depois. Tá vendo aí? Se fosse espada, ele já recebia ali mesmo a correção. Pois é. Então, na verdade, nós precisamos conhecer toda a doutrina de Deus. Paulo, ele diz, não cessei-vos de ensinar toda a doutrina de Deus. Então não conheça uma parte apenas. Deus tem te dado muitos anos de crente para você entender. E estávamos conversando aqui, o crente precisa entender a soteriologia, a martiologia, a teologia, a angelologia. O crente precisa compreender as doutrinas bíblicas, né? O crente tem que ser um crente completo. Foi isso que, entre aspas, salvou o nosso Senhor Jesus da tentação. Vamos ao terceiro tópico, resistindo à tentação. Primeira coisa, que todos somos tentados. Nós já vimos que a tentação é um fenômeno humano. Então, todos somos tentados. Não há ninguém que não seja tentado, porque a natureza humana, ela própria é sensível à tentação. Todos somos tentados. Mas, como já disseram, pastor, está também na lição. Você não pode impedir de que um pássaro ele venha até a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele crie o seu ninho sobre a sua cabeça. Você não pode impedir o primeiro olhar, mas você pode impedir o segundo. E você sabe que muitas vezes hoje no mundo, o primeiro olhar já é fatídico. Se a sua consciência não estiver preparada para as coisas espirituais, estiver blindada, um olhar pode ser terrível, porque aquele olhar vai se transformando em tantas imagens, não é verdade? Então temos que estar preparados. Todos nós somos tentados. Rejeite a tentação. Isso está dentro da sua alçada. Você pode absorver a tentação, aceitar a tentação, ou fazer como José, que foi um caso, na verdade, sexual, mas existem outros, muitos tipos de tentação.
E o diabo cada vez mais está se especializando no seu mal de tentar as pessoas. Ele não tenta as pessoas no mundo nos mesmos tipos de pecado. Ele tenta as pessoas no mundo em tipos muito mais rebuscados de pecado, né? Embora continue tentando todas as pessoas. Rejeita a tentação. E por fim, se você aceitou a tentação em si, arrependa-se. Arrependa-se. Confesse o seu erro. Reconheça o seu problema de pecado. E volte-se para o Senhor Jesus. Procure a comunhão com a igreja. Peça ao Senhor Jesus que te limpe completamente. Eu tenho recebido muitas pessoas lá na igreja onde eu sou pastor, porque a mensagem lá é cortante, é uma espada de 2 gumes, uma espada flamejante, que tem encontrado corações sequiosos da palavra de Deus, e essas pessoas, que pode ser você, reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, mas não fica apenas subjugado pela culpa, mas dá um passo à frente, como disse aquele jovem que se afastou da sua casa, do seu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como um dos seus trabalhadores. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe abundantemente a todos em Cristo Jesus. Não deixe de curtir, não deixe de comentar e nem de compartilhar. E assim até a próxima lição, que Deus vos dê uma ótima escola bíblica dominical, em nome de Jesus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.